Sim, nesse sentido, a gente tem visto uma, como é que eu vou dizer, uma passividade, um distanciamento, tanto de China quanto de Rússia. China tem uma política externa de não se envolver, né? Não sei até que ponto vai isso agora. A Rússia menos um pouco. Você acha que esses dois países podem mudar suas posturas diante desse caos que Estados Unidos e Israel estão provocando? A Rússia não. Eu não vejo isso acontecendo porque a Rússia está ocupada. A Rússia está gastando muito do seu tempo, do seu dinheiro, do seu esforço na guerra no fronte ucraniano. Por isso que é de interesse dos rivais russos prosseguir com que a guerra da Ucrânia continue. Porque é uma distração que torna se o mundo for dividido em três superpotências, China, Estados Unidos e Rússia, a Rússia está fora do jogo por causa dessa guerra na Ucrânia. E a China, como você falou, não tem interesse nenhum em se meter em conflitos alheios, como também não tem interesse nenhum em que os outros se metam nos conflitos dela. Então, existe a zona de influência chinesa, existe a zona de influência russa, que são basicamente as ex-repúblicas socialistas soviéticas, e a zona de influência dos Estados Unidos aqui, que é a doutrina Monroe, que é a América. Ninguém iria vir para cá defender qualquer país sul-americano de uma agressão americana. Isso não vai acontecer. Então, os dois países que poderiam fazer alguma coisa, eles não vão fazer. É muito difícil você ver isso acontecendo. É mais provável ver um ataque americano à China do que a China sair em defesa de qualquer outro país do mundo de uma agressão americana, ao meu ver, né? Uhum. Voltando mais especificamente à questão do Irã, você acredita que esses ataques podem alcançar o que o Trump e o Netanyahu querem, que é uma mudança de regime, sem que eles tenham que diretamente, mas estão forçando, né, para isso, por parte da população, que me parece que tem um descontentamento, tem problemas econômicos, tem um país completamente retaliado economicamente, né, muitas sanções, mas parece que tem também uma postura muito nacionalista por parte de grande parte da população iraniana. Você acha que isso pode mudar diante desses ataques, dessa guerra? Ângela, todo país bombardeado costuma se unir. Todo país que é atacado por uma ameaça externa costuma botar de lado os problemas internos em prol de uma defesa nacional. Raramente você vê o que aconteceu, por exemplo, quando os nazistas invadiram a Ucrânia final dos anos 30, começo dos anos 40, que os ucranianos receberam as tropas como os libertadores, né? Raramente você vê uma coisa dessa. Então, a gente vai ver o que vai acontecer no Irã. Eu não acredito que eles vão receber os americanos de braços abertos. Não existe, pelo menos, uma indicação de que isso possa acontecer. A gente viu esses ataques, essas manifestações desse ano, vindas lá de Teherã, com milhares de pessoas, mas também a gente viu indícios de que isso poderia ter dedo da CIA ali, ter dedo de gente do Ocidente incentivando muitos desses protestos. Acho que está provado, né, o Rodrigo, que teve participação da CIA fomentando esse processo. Não dá para saber o quanto que foi, o quanto que é realista, o quanto que esse descontentamento o tamanho dele, né? E se existe lá dentro da sociedade iraniana uma alternativa já preparada ou legítima, ou pelo menos com potencial de ter legitimidade para substituir o governo. E aquele Parlev é ridículo, né? Monarquia. Não, esse é o pior. Ele é parente, né, do Reza Parlev. E que foi um corrupto pró-americano terrível, não guarda não mantém muito amor lá dentro do Irã, não.
Mas alguma coisa precisa acontecer lá dentro. A gente não sabe muito bem o que ainda que vai acontecer, e nem a capacidade do regime iraniano de resistir. Eu estava lendo a opinião de um acadêmico iraniano, dizendo que a República Teocrática, que é o que a gente tem lá no Irã, hoje ela resistiria a uma derrota. Ela não resistiria a uma capitulação. Ou seja, o apoio interno iraniano está condicionado à não capitulação, a não desistir dos seus valores. E desde 79 eles vêm dizendo que a gente prefere morrer do que capitular os valores, virar capacho do Ocidente de novo, como eles foram, desde os anos 50 até 79, eles foram um país humilhado pelos Estados Unidos e pelo Ocidente em geral, né? Uhum. Eu estou vendo aqui no nosso chat, ele está um tanto dividido, uma parte lamentando caso o Ayatollah Khamenei tenha sido realmente morto, né, assassinado. A gente não sabe. A gente não sabe, né? Mas tem uma outra parte comemorando, né? Dizendo que, tipo... Tem um gado aqui na live, viu, professora? O pessoal bolsonarista que veio aqui, né? Isso que eu estou denunciando, né? E um beijo para os bolsonaristas. Exato. E assim, no coração de vocês. Incrível, e esse pessoal teve gente, até teve gado, até querendo que o Trump venha para cá, né, que ataque aqui também. Olha que ponto chegamos. Nesse sentido, o Rodrigo, queria te perguntar o seguinte, na pior das hipóteses, eu estou batendo aqui na madeira, tá? Caso o Ayatollah Khamenei tenha sido morto neste ataque, não é? O que isso significa para o regime? Me parece que eles têm uma linha sucessória, mas você acha que isso seria uma perda muito pesada ou dá para substituir e seguir em frente? O Khamenei tem 86 anos, vai fazer 87 em abril se continuar vivo. Ele não ia viver para sempre. Lembrando que ele é o segundo Ayatollah que comanda o Irã desde a Revolução, desde da instituição da República. O Irã era uma monarquia até 79, virou república, e esse é apenas o segundo líder. Lembrando que o Khamenei foi presidente entre 81 e 89, quando ele virou Ayatollah. Ou seja, é muito tempo do poder, e não vou ficando mais novo. O Irã sabe que é preciso ter uma linha sucessória, pensar num futuro, e existe o conselho de anciões anciãos que governa junto com ele, toma as decisões. Então sim, deve haver eu não tenho informações sobre quem seria, qual o perfil. Drone militar no Bahrein, né? Mas enfim, deve sim haver um pensamento dentro da teocracia iraniana de quem seria um sucessor. Enfim, isso deve estar nos planos, sim, deles. Eu acho que isso existe. Uhum. Na sua avaliação, Rodrigo, esse ataque, nessa guerra que Estados Unidos e o Israel estão movendo contra o Irã, claro que tem o primeiro objetivo de depor, né, o regime lá, mesmo que com a mão do gato, como eles estão querendo, né, que a população de lá faça o serviço, mas tem também como objetivo-alvo reconfigurar o Oriente Médio, né, de acordo com os interesses, que era uma coisa que já vem lá do Bush, né, quando ele falava em eixo do mal e essa coisa toda. Você acha que finalmente eles podem estar próximos de conseguir isso ou não? Ainda tem muito chão para se falar nessa reconfiguração, que eu diria maligna, né, do Oriente Médio. Eu acho que sim, eu acho que eles estão mais próximos, sim. É bom lembrar que em 2023, pouco antes dos ataques do Hamas, que geraram o início do genocídio, quem estava próximo a assinar os Acordos de Abraão era a Arábia Saudita. Os Acordos de Abraão é uma iniciativa de Tel Aviv para normalizar relações com antigos inimigos, antigos rivais que não aceitavam Israel, e que, assinando o acordo, normalizariam as relações. Tudo que Riad, a Arábia Saudita, deseja é
se abrir para o Ocidente. E estava prestes a assinar essa normalização das relações. Não assinou por causa do início do genocídio, não teria cara interna ali para a sua própria população de justificar como é que a gente vai normalizar relações com um país que está fazendo isso com a Palestina, né? Mas eu acredito que os cálculos do governo israelense são que sim, é possível, a gente vai conseguir riscar os nossos inimigos do mapa, vai normalizar via muitos elementos, propina, vantagens financeiras, as relações com esses países, e vai criar vai remoldar o Oriente Médio, colocando, sei lá, outros governos profundamente opressores para proibir qualquer tentativa das populações, porque as populações não vão aceitar isso. Mas as populações do Oriente Médio têm um histórico de serem oprimidas absurdamente, muito brutalmente também. Então, eu acho que isso está no cálculo.